vamos falar de transporte, essa licitação que já está sendo dialogada na Prefeitura. Boa tarde, superintendente. Os senhores já fizeram aí o primeiro encontro dos órgãos da Prefeitura para buscar aí a licitação do transporte público, que foi um compromisso do prefeito Firmino Filho. Boa tarde. Boa tarde. Essa reunião, qual é o primeiro passo a se dar? Essa reunião já foi o primeiro passo? Quando nós podemos ter essa licitação? Bom, na verdade, os trabalhos, né, para que essa licitação aconteça, começou bem antes, né? Começou lá em novembro já do ano passado, né? Quando recebemos o convite do prefeito e já começamos um estudo, né, nas várias possibilidades. E o que aconteceu sábado foi a primeira reunião formal, né, da equipe de trabalho que vai preparar essa licitação, né? Ela é muito mais do que substituir os operadores hoje por um contrato sem licitação, né, para um contrato, né, com licitação. Ela envolve a nova forma, né, que o transporte público vai operar na cidade, fazendo, né, ainda obras, né, que estão sendo aguardadas aí, de terminais de integração, junto com os corredores troncais que levam do bairro ao centro, né, e trazendo essa nova forma de passageiros se transportar em Teresina. Eu entendo. Agora, não temos uma data, por exemplo, superintendente, para a gente prever essa licitação? Bom, a licitação, do jeito que ela está, ela precisa prever os dois formatos, né? O atual, né, e o futuro, né? Ela não vai esperar as obras ficarem prontas para acontecer, né? Ela vai ser, a gente pretende que ela aconteça o quanto antes. Vocês programam, dentro dessa reforma da licitação, mudanças, principalmente no trânsito da região do Disseu. Se eu estiver errado, o senhor me corrige, né? Mudanças no trajeto, né, do centro até Disseu faz parte desses novos planos, né, para a cidade, para o transporte público e para o transporte da cidade, né? A questão da ponte ligando Gil Martins, fazendo a extensão até a avenida principal do Disseu, né? Vai ser uma obra que vai trazer uma celeridade muito grande, né, para esse trajeto, né? E dentro desse contexto também se encontra as faixas exclusivas de ônibus, são as linhas troncais, né, que vão ter condições de trafegar muito mais rapidamente do que hoje misturado no meio do trânsito. Qual vai ser o formato dessa licitação? A licitação pública, ela é aberta para o Brasil inteiro? Sim, sem dúvida. Para o Brasil inteiro. Agora, tem uma temeridade que eu não posso deixar de fazer essa entrevista, porque até eu tenho essa temeridade. Eu fui vereador em 96, já defendia essa licitação, mas defendia e resguardava alguns pontos. Eu tenho muito medo que uma empresa de fora, que não tem a sensibilidade daqui, venha e ganhe essa licitação. Eu tenho medo, muito medo. Essa é uma preocupação, inclusive. Mas nós temos que correr esse risco, né? Sim, né? É a forma correta de fazer as coisas. É, né? Verdade. Tá? Essa preocupação não só é sua, né, é minha, como também do próprio prefeito, tá certo? De que nessa licitação é preciso ter condições de que os operadores tenham condições de concorrer efetivamente. Tá? Ela não terá que ser, não deve ser uma licitação excluindo os operadores atuais, tá certo? Como também não privilegiando, não essa é a nossa intenção. Tem empresas no Brasil, eu não vou citar o nome para não fazer o fuxico, empresas que são empresas grandes. Sem dúvida. Por exemplo, numa concorrência como essa, para ela pode até ter um preço menor, um serviço melhor, porque ela tem uma frota que pode atender até a cidade inteira. Pode acontecer. É verdade. Isso, não é? Bom, como há exemplo de outras cidades, várias cidades, tá, a gente deve separar a cidade em zonas, né, onde a gente espera que em cada uma das zonas
sejam vencidas por um operador ou por um consórcio de operadores. Entendo. Eu ainda tenho muito medo disso, de vir uns caras por daqui, pelo menos a gente briga aqui na televisão, eles escutam e mandam resolver. E os de fora, acaba falar com um cabo desse, da Guanabara, lá no Rio de Janeiro, aí não fala não, meu amigo. Não fala, eles não escutam, não reclamam, etc. Eu tenho medo disso aí. Mas tem que ser democrático, tem que ser democrático. Olha, superintendente, nós temos alguns pontos aqui, como, por exemplo, ensinar de trânsito. Nunca se viu se ter tanto problema como nos nossos semáforos, como antigamente. Ontem eu passei meia hora para ir para casa, com medo dos caras passarem por cima de mim ali na Kennedy. Situação difícil. O que está acontecendo? Bom, ontem realmente houve um problema pontual, tá? De energia elétrica mesmo, né? Mas, de qualquer forma, os semáforos, os controladores de semáforos da cidade, são equipamentos eletrônicos, né? São computadores, e elas sofrem com as condições difíceis, tanto de energia elétrica como da temperatura, né? De alguns fatores meteorológicos. O pessoal está participando já da sua entrevista, inúmeras pessoas, centenas já, e algumas das perguntas mais comuns a refrigeração, ou seja, a climatização dos ônibus, será um dos critérios da licitação? Não. Climatização não. Climatização é um anseio, né? Não só meu, seu, da população inteira, né? De trazer mais conforto. Mas aqui em Teresina temos um clima que não nos ajuda. Tem algumas coisas que poderiam explicar, né? Por exemplo, hoje nós temos um perfil, né, onde a cada 180 a 200 metros tem um ponto. Né? Com a abertura e fechamento de 2 portas, ou até mesmo de 3 portas, no caso de um ônibus maior, a gente tem uma troca de ar de dentro do ônibus e de fora do ônibus muito grande. Tá? E nos próximos quase 200 metros não é o suficiente para refrigerar esse ar, né, que foi trocado, que entrou mais quente. Então, dessa forma, a gente nunca vai conseguir refrigerar o ônibus. Tem outras soluções. O senhor apresenta já outras soluções? Eu queria só fazer um esclarecimento, que um técnico me explicou isso, porque eu reclamei do técnico, dizendo, sim, meu amigo, e Picos? Não é climatizado? Ele me explicou, Silas. As distâncias de Picos são bem menores, os trajetos são bem menores, e os pontos de ônibus, por conta das distâncias, eles são muito menos. Então, há condições de se refrigerar lá. E eu não sei se você já andou em Picos, o ônibus não tem uma refrigeração completa. E aí eu entendi. Qual seria uma outra opção? Bom, são duas. Uma é a mais cara, não acredito que seja feita em tempo muito curto, mas estações refrigeradas, né? Onde as estações poderiam ser fechadas ou semi-fechadas, de forma que ela fique refrigerada, e o ônibus entrando dentro da estação, abrindo e fechando a porta, não vai perder tanta carga térmica. Esse custo esse custo é considerável. Estamos viajando lá para Curitiba, por exemplo. Mais ou menos isso. E lá tem menos problema de calor do que aqui. É verdade. E a outra solução a gente está buscando hoje especulando, na verdade. Não tem um trabalho assim já iniciado. Mas no sentido de fazer não uma refrigeração, mas uma ventilação, né? Com uma baixa de temperatura de alguns graus. Não assim mantê-lo. Tem esses climatizadores aí agora, né? Existe essa possibilidade. Bem, né? Melhora bem, né? Estão perguntando aqui também como é que vai ficar as ciclovias, porque é também zona de trânsito. Com certeza. As ciclovias, né, tem que ser uma prioridade, né, da cidade, né, da prefeitura e do próprio cidadão. Tá? Por conta de não poluir, né, por conta de ser mais saudável. Tá? Estamos tendo alguns problemas acerca disso, porque um dos cortes que foram feitos no PAC, né, para conclusão desses corredores, foram justamente as ciclovias. Só que, mesmo cortando algumas ciclovias, não foram cortados os bicicletários. Tá? Então, nesse contexto dessas obras do PAC, a ideia seria que as pessoas desloquem até o ponto com bicicleta, lá teriam um local adequado para estacionar, guardar suas bicicletas e seguirem de ônibus. Agora, para a prefeitura, essa opção por ciclovias nunca deixou de existir, né? A gente está buscando
outras formas, né, outros recursos para que elas possam ser mantidas no sentido de que nas obras sejam guardadas, né, esse espaço para ciclovias, né, e num primeiro momento que houver condições, né, até financeira, a nível de projeto, que sejam executadas. Aqui, asfaltamento de novas vias como forma de fugir do estrangulamento do trânsito. Bom, essas seriam então as alternativas. Isso. A gente aprendeu em Teresina, né, com algumas vias asfaltadas, que uma vez resolvido o problema de piso ruim, né, de asfalto ruim, o pessoal cria opções. As pessoas criam as opções. Hoje, por exemplo, a Minas Maranhão, né, é uma boa opção de acesso ao centro. Né, e é um carreador do uso da ponte estaiada. Barão. Hoje a ponte estaiada é uma opção para o centro usando a Minas Maranhão. Verdade. Né? E assim como, né, outros a gente vai criando. Queria observar que esses corredores exclusivos, né, as faixas exclusivas que vão ser utilizadas para os ônibus, elas vão, de certa forma, diminuir um pouco, né, o acesso ao automóvel. Tá? E para resolver, né, ou para minimizar essa condição, a gente está estudando alternativas, né, vias binárias, né, um em cada sentido, para, no caso que você citou, da Barão, né, que vai ter efetivamente... O cidadão está no Saci, mas ele insiste em vir pela Barão de Vidigueira. Insiste em enfrentar o sinal. Eu já morei lá e sei. Eu faria isso todo dia. Você não vem pela Maranhão. É impressionante, né? É verdade. É impressionante. Você está na região central de Teresina. Você vai para a região da Dom Severino, na capital. Você insiste em não pegar a Maranhão para pegar o cemitério de São José, para já desaguar lá na Dom Severino. Você insiste pela Frei Serafim. É verdade. Nós temos que criar aí uma cultura também, né? É verdade. Existem, não em Teresina, né, algumas outras prefeituras, né, que isso a gente conta como anedota, mas são coisas que já aconteceram. Não vou citar as cidades, né? Pois não. Onde quebraram lá um caminhão, né, ou quebraram alguma coisa propositalmente numa via muito utilizada, e aí a população foi obrigada a mudar. Né? E quando tirou-se o caminhão ou restabelecido a obra, né, o trânsito voltou fluindo melhor. Tá bom, então, muito obrigado. Só a questão das nossas paradas de ônibus. Quando é que nós vamos ter uma melhoria? As paradas são horríveis. Né? É verdade, eu concordo. Me diga uma coisa, eu estou trabalhando agora com mídia alternativa. A mídia alternativa não seria uma saída para esses pontos de ônibus? Já é usado, já tem licitação, tem empresa que ganhou. Agora, na periferia, inclusive, não seria uma saída? Na periferia a gente tem algumas dificuldades. Eu imagino. Ele passa pela educação, passa por uma campanha de conscientização. Tá, mas assim, para alguns lugares, principalmente, não digo por ser periferia, mas por ser locais de menor frequência, né, os abrigos precisam do tipo antivandalismo, não tem como. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. E a gente está buscando algumas soluções, temos uma sinalização de uma possibilidade de financiamento. Porque eu digo o seguinte, a mídia alternativa que nós vamos trabalhar, e eu estou dizendo na televisão, eu particularmente, como publicitário, porque existe hoje um público comerciante muito emergente nos bairros mais distantes de Teresina. Com certeza, muito localizado. No momento que ele passa a ser anunciante numa parada de ônibus, além dele ter o retorno, ele passa a ser vigilante. Sem dúvida, isso com certeza ajuda. Isso é um trabalho também que pode ser visto, está sendo feito em grandes capitais e a gente precisa ser visto isso. É verdade. Não é verdade? Muito obrigado, superintendente. Muito obrigado você.